Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Você sabe que esse livro é da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do espírito de André Luiz. Nós estamos estudando coisas interessantes que nos dão uma visão um pouco maior do que é o mundo espiritual. A semana passada você vai se lembrar que na casa de Isabel estava uma conversa entre dois encarnados. Um era o doutrinador e o outro era um frequentador. Bentes e Dr. Fidelis. Dr. Fidelis era um cientista, um homem que gosta muito de estudar a ciência, e ele começou a fazer uma série de interrogações a Bentes sobre o negativismo, sobre algumas coisas que ele via como errado no movimento espírita. E Bentes, muito bem preparado, um homem que estudou bastante a doutrina espírita, estava capacitado para conversar com ele. E percebia André Luiz, Vicente e também Aniceto que havia umas nuvens negras rodeando o pensamento desse nosso irmão. Toda vez que nós não temos seriedade naquilo que nós fazemos, toda vez que nós colocamos em dúvida, é natural que as trevas nos envolvam. E ele então tece uma série de comentários negativos e Bentes vai tentando justificar. Ele se apega, por exemplo, aos médiuns decaídos, falando desse ou daquele médium que cometeu alguns erros, não é? E Bentes então explica para ele que nós não podemos analisar uma obra pelos erros das pessoas. O médium pode errar, mas não significa que o mundo espiritual, como um todo, ele erra. Então nós vimos uma conversa muito bacana, Bentes dando um grande momento de lucidez a esse homem. Mas antes de começarmos o outro capítulo, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar pela TV A Caminho da Luz mais um programa em que estudamos capítulo por capítulo deste livro apaixonante que é Os Mensageiros. Que Jesus nos abençoe, abençoe a cada telespectador que está nos acompanhando neste momento e que possamos entender o capítulo que estudaremos no dia de hoje. Veremos hoje o capítulo 46º, Aprendendo Sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres, e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto, agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Interessante a gente notar, e eu gosto muito de nos nossos grupos de estudo falar sobre isso, porque quando nós falamos da fé raciocinada, logicamente ela vai de um parâmetro na qual nós vamos se baseando naquilo que se crê, ou seja, há uma crença íntima que vai permitindo que cada um de nós possamos visualizar esse momento. Eram 35 encarnados que estavam compondo aquele salão. Então aquelas pessoas que ali estavam, os encarnados, olhando para os cantos, olhando para o salão, eles iam perceber que tinha 35 pessoas. Mas André Luiz descreve que o mundo espiritual tinha mais de 200, ou seja, mais de 200. E aqui também dá uma outra informação, que muitos desses espíritos foram acompanhados ou acompanhando os encarnados. É interessante que nós vamos começando a perceber
que dentro desse quadro, se nós tivéssemos a dupla visão, talvez ficaria mais fácil para nós mantermos até mesmo um ambiente saudável. Esses dias atrás, num grupo de estudo, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Nós devemos ter um comportamento diferente na casa espírita. Tem uma frase que se usa, o silêncio é uma prece. Lógico que quando Emmanuel disse aquela frase, ele não disse no sentido apenas do silêncio verbal, mas o silêncio da nossa mente. Nós devemos entrar numa casa espírita ou num templo religioso qualquer, sentarmos e entrarmos em oração. Então as pessoas chegam, aquela conversaiada, conversa sem nexo, coisas de violência, jogo de futebol, coisas de pouca importância, e esquecemos que ali, naquele momento, é um pronto-socorro. Os espíritos ali estão para receber auxílio e precisam das nossas energias, chamadas energias animalescas. Então, eu preciso aprender a me comportar numa casa espírita, me comportar de uma maneira correta. Eu preciso ajudar o plano espiritual com as minhas preces, com a minha postura, com os meus bons pensamentos. E é isso que às vezes eu vejo que falta no nosso movimento espírita. Exatamente por as pessoas não terem a dupla visão, nós não temos ainda aquela conscientização de como nos comportar numa casa espírita. Não é mesmo, André Luiz? É verdade, nós vemos pela descrição do capítulo de hoje o quanto o pensamento do encarnado pode interferir no bom andamento de uma atividade. Então a seriedade não deva ser apenas no aspecto da fala, mas também no aspecto dos pensamentos, dos desejos, que ali nós mantemos enquanto estamos cooperando com o alto numa atividade, seja ela qual for, seja doutrinária, seja assistencial, ou mesmo apenas limpando o centro. Nós passamos a ver a importância de nos mantermos serenos, de nos mantermos equilibrados, até mesmo para ajudarmos de uma maneira eficaz na atividade que está ocorrendo, seja nos dois planos, seja apenas no plano espiritual. Continua André Luiz. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação. Sem movimento ativo, todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Então aqui a gente percebe, André, veja, 40 entidades espirituais, 40 amigos espirituais trabalhando naquele movimento de acompanhar as pessoas que estavam ali chegando, também acompanhando os desencarnados, não é? Naquele trabalho que se faz nessas duas dimensões, a crosta e o mundo espiritual mais próximo da crosta, que é o umbral. Então nós vemos esses espíritos se movimentarem. Talvez a gente não tenha ideia. Eu falo sempre no nosso grupo que se nós tivéssemos a dupla visão, nós ficávamos constantemente emocionados de ver essas pessoas trabalhando com afinco, sempre com um sorriso, com alegria no coração em poder servir. Os espíritos fazem a parte delas. E nós, os trabalhadores, precisamos começar a nos preparar melhor para cooperar com esses benfeitores. Com certeza.
nós também somos partes ativas numa atividade. É um intercâmbio. Os espíritos desenvolvem as responsabilidades que lhes são atribuídas e nós, os encarnados, naturalmente temos as nossas atribuições. E é como um time de futebol, é como um jogo coletivo, é como uma vida em sociedade. Se uma das partes está em desequilíbrio, a atividade não vai ter um bom andamento. Por isso que nós não podemos perder a motivação. É muito comum um companheiro que chega, é dedicado, com vontade do trabalho, e aos poucos vai perdendo aquela motivação que tinha no início. Se nós pudéssemos ver os companheiros trabalhando, os companheiros ajudando, nós não perderíamos esta motivação. Nós temos que estar motivados a servir, nós temos que estar motivados ao trabalho. Do contrário, nós sempre vamos dar pouco, limitando a nossa ajuda mediante a um bem muito maior. Continua André Luiz. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Aqui, André, agora você vai entrar num texto onde Aniceto explica claramente qual é o papel fundamental do plano espiritual e aquilo que os encarnados podem receber. Porque Vicente ficou curioso, mas essas pessoas, diante de tantos papéis que nós estamos vendo na mesa, com certeza alguns médios de psicografia, que são médios receitistas, como nós chamamos, vai estar trabalhando com esse plano espiritual. Será que eles vão receber tudo? Essa dúvida de Vicente é a dúvida da grande maioria das pessoas que vêm para o movimento espírita, que ainda não conhece o mecanismo desse entrelaçar entre o plano físico e o plano espiritual. Então nós vamos ver agora, você, o nosso telespectador, vai perceber que a mensagem é uma mensagem belíssima, é uma mensagem sucinta, que nos dá uma visão panorâmica e que nos faz ver como é esse relacionamento entre mundo físico e mundo espiritual. Continua. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhe podemos ser úteis. No particularismo dos seus desejos, outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desassociados. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais, e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Aqui nós vemos Aniceto dar uma belíssima explanação sobre como funciona o tratamento espiritual.
Primeiramente, nós precisamos tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu ouço muito no movimento espírita uma frase que diz: é do seu merecimento. Eu vejo também que essa frase cria uma problemática muito grande na cabeça das pessoas. Porque muitas vezes pessoas até de pouca fé, pessoas que têm uma vida vil, acaba indo num centro, acaba fazendo um tratamento e acaba recebendo um auxílio. E muitas vezes uma pessoa considerada boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem até um trabalho, não consegue às vezes atingir o mesmo grau de cura, o mesmo grau de auxílio. Então o que é a fé? Porque as pessoas dizem: é do seu merecimento, é da sua fé. Primeiramente, quando nós falamos de tratamento espiritual, eu tenho que me recompor com o meu passado. Porque quando eu vou reencarnar, é preparado um perispírito, e esse perispírito ele vem exatamente com algumas coisas que nós chamamos de processo kármico. Alguns momentos que nós teremos que passar diante do corpo físico por abuso no passado. Existem muitas pessoas que às vezes estão doentes, exatamente porque, pelo seu desequilíbrio mental, tem um espírito que o acompanha, da mesma afinidade. Esse espírito tem uma doença e muitas vezes no processo psicossomático ele passa essa doença emocionalmente para o médium. E é por isso que muitas pessoas vão ao centro espírita e acabam se curando. Trata-se do espírito que está o acompanhando e automaticamente a doença também é tratada. Existe uma série de situações que nós vamos estudando ao longo do tempo com a doutrina espírita. Então não é apenas uma questão simplista de dizer assim, a pessoa ter fé. Não. Mas é interessante, por exemplo, vocês vão perceber que há 2 capítulos atrás, nós vimos aquele trabalho que André foi dar um passe em 6 pessoas, todos doentes, e apenas uma mulher entrou na faixa vibratória que ele estava quando foi fazer uma prece. Ela estava cega e se curou. Então, logicamente, nós vamos também remontar ao tempo e vamos relembrar que quando estudamos o Novo Testamento, os evangelistas fazem questão de citar que Jesus, após cada cura, ele dizia: a tua fé te curou. Jesus não assumia a cura. Jesus colocava a pessoa a importância da sua fé. Isso é muito importante para todos nós. Então, quando nós começamos a nos aprofundar nesses estudos, nós começamos a ver aquilo que Aniceto coloca para André Luiz, para Vicente e também para todos nós. É uma série de situações. Então, os espíritos vão resolver o problema de cada um? Não. Os espíritos vão trazer na receita aquilo que cada um precisa para cuidar um pouco do corpo. Mas existe uma potencialidade de um remédio, que é o melhor remédio que nós temos, que é a nossa própria consciência, ou seja, que é o nosso próprio pensamento. Nós podemos e nós temos a cura dentro de nós. O que nós precisamos é sair desse grau negativista, é sermos pessoas mais positivas, pessoas mais de bem com a vida. Muitas das nossas doenças são atraídas exatamente pelo negativismo que nós implantamos em nosso dia a dia. Olha, André, que coisa interessante para a gente falarmos um pouquinho sobre essa temática. E é interessante, querido Sérgio, querido telespectador, que este livro é da década de 40. Não tínhamos o avanço tecnológico que nós temos hoje. O Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em que tem como departamento a TV A Caminho da Luz, aqui na cidade de Itapira, tem um departamento que é o tratamento espiritual à distância. Porque tem muitas pessoas que às vezes na cidade onde reside não tem um centro espírita, não tem como passar por um processo espiritual devido
há um problema espiritual que esteja naquele momento passando. Então, o tratamento espiritual à distância vem gerando grandes benefícios para aqueles que, porventura, estão com algum problema de âmbito espiritual. E é interessante que ele funciona de um modo online, pela internet. E nós vemos a interação da espiritualidade amiga, o amparo, o socorro, a ajuda. É interessante, André, antes de você dar continuidade, nós vamos ver uma palavra aqui que fala que a grande maioria não recebe ajuda porque é ocioso. Eu me lembro que recentemente isso acontece muito, e acho que você que está nos ouvindo, que é um dirigente do movimento espírita também, você que é um trabalhador, você que é um frequentador do centro, é comum acontecer isso. Eu estava num supermercado e, de repente, uma pessoa me aborda e diz: olha, Sérgio, hoje é quarta, você vai ao centro? Eu digo sim. Ah, dá para você colocar o meu nome no livro de prece? Eu não estou bem. Eu digo perfeitamente. Aí eu olhei para o carrinho da pessoa, a pessoa estava ali com um saco de carvão, estava ali com umas bebidas, estava ali com alguns pacotes de carne. Eu disse assim: a festa hoje vai ser boa, hein, meu amigo? Ele diz: vou fazer um churrasquinho para alguns amigos, tem um jogo de futebol para a gente assistir. Eu digo: isso tudo é hoje? É hoje. Eu digo: e você vai fazer festa e eu vou ter que orar por você? Interessante, não é? Como é que as coisas são. Não é? A gente tem que ter coragem de falar as coisas para as pessoas. Fala, então se hoje você não pode ir porque vai ter festa, a semana que vem eu te convido para ir no centro, vamos fazer uma prece juntos lá. Porque a ociosidade é que mata as pessoas. É muito cômodo, porque nós viemos de religiões tradicionalistas, onde nós tínhamos o costume de pagar, ou até hoje temos o hábito de pagar para que faça uma prece, uma oração, que reze uma missa por nós, uma missa para os mortos. O Espiritismo vem nos trazer uma visão completamente diferente. Nós somos capazes de fazer uma prece por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos doentes, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. O Espiritismo traz uma mensagem bastante altruísta com referência a tudo isso. Agora, as pessoas é muito cômodo. Enquanto nós vamos no centro rezar, a pessoa está num churrasco na casa dela, bebendo. E isso vai surtir algum efeito? O mundo espiritual pode até pegar um endereço, os nossos amigos, e fazer uma visita naquele ambiente. Mas quando chegar naquele ambiente, o que vai ver? Vai ver festas, prazeres. Os espíritos bons vão se afastar, como nós já estudamos isso no livro dos médiuns. Quem são os espíritos que vão estar nessa festa? E é interessante que depois a pessoa diz assim: engraçado, minha casa não está bem. Eu e minha esposa brigamos muito com meus filhos, não há entendimento. Mas não pode haver entendimento. Ô amigo, você faz o evangelho no lar? Nunca fiz. Você já convidou Jesus para participar da sua casa? Nunca participei. E com essas festas todas regradas por bebida, como é que você acha que vai estar o ambiente espiritual da sua casa? Diga-me. Então nós precisamos começar a perceber que principalmente André Luiz, nessa obra Os Mensageiros, vem trazer para nós essa situação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu vou conhecendo essa verdade, mais eu vou vendo a importância que eu tenho através do meu esforço, da minha dedicação, do meu trabalho. Agora, é muito cômodo eu pedir para as pessoas ficar orando para mim, enquanto eu fico nessas festas todas, nessas orgias, não é? Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos o grande responsável por aquilo que nós queremos da nossa vida. Quais são os espíritos que a gente quer em nossa vida? Ah, Sérgio, lógico, eu quero os bons espíritos. Para você querer os bons espíritos, você tem que fazer por merecer. Agora, você não faz um evangelho no lar, você não faz uma ação caritativa, você não ajuda ninguém. Pelo contrário, na grande maioria das vezes ainda prejudica os outros. Não respeita ninguém na rua que lhe pede um auxílio. Os familiares você não respeita muito. Como é que você quer, ou como é que você imagina que vai ser a sua casa no âmbito espiritual? Isso é muito sério, né, André Luiz?
É verdade, nós vamos ver agora o complemento com a continuidade da leitura. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou: possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. A gente percebe, André, como isso é importante. O André mesmo praticamente nasceu num berço que nós chamamos do berço da doutrina espírita, porque desde quando ele nasceu, os pais já frequentavam, já dirigiam atividades. O André, desde pequeno, sempre me ouviu dizer que quando nós falamos, nós estamos atingindo um público, mas a pessoa que nós estamos atingindo, primeiramente, somos nós. Porque quando eu falo, eu tenho 2 ouvidos. E os meus ouvidos estão mais perto do que qualquer pessoa que está me ouvindo. Então, quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. E isso nos dá uma ideia de que nós estamos aqui para aprender. O que atrapalha no movimento espírita é que nós falamos sempre para o outro. Por exemplo, o capítulo da paciência. Eu tenho dito isso nas minhas palestras, porque é muito interessante, não é? Eu conto uma pequena história que um companheiro da casa se aproximou de mim e diz assim: Sérgio, hoje por 3 vezes eu perdi a paciência. E eu pergunto à pessoa: é mesmo? Ele diz: é. Eu digo: você perdeu a paciência? Ah, Sérgio, 3 vezes durante o dia. Eu digo: você está enganado, meu amigo. Ele diz: por quê, Sérgio? Eu disse: porque você não pode perder aquilo que você não tem. Nós não temos paciência. Veja, querido telespectador, você não pode perder aquilo que você não tem. Nós, por exemplo, os dirigentes, aonde muitas pessoas cometem um erro gravíssimo de elevar o dirigente da casa, como se o dirigente da casa fosse uma pessoa que não cometesse erro. É um grande erro. Nós ainda temos a impaciência, nós ainda somos intolerantes, nós ainda temos dificuldade em fazer a caridade, nós ainda estamos num caminho que ainda falta muito para chegarmos naquilo que se chama o ideal. Então, por isso, André, é que a gente percebe como é distante, como nós nos encontramos distante dessa colocação. Por isso que a nossa atual encarnação se faz tão importante. Juntarmos o conhecimento e, com muita luta, irmos à prática. Continua. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou: no entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente? Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço
pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso: como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns, raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito. Quando isso nos seja possível, entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta. Auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória, para a felicidade de si mesmos. E aí, André, nós vamos relembrar uma frase de Jesus que ele diz que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Não adianta perder tempo em tentar fazer com que uma pessoa modifique a sua maneira de pensar se ela não está a fim de se modificar. Nós temos que entender que a transformação íntima é pessoal e intransferível. Nós, muitas vezes, no centro, gastamos um tempo muito grande com pessoas que vale a pena porque nós estamos investindo naquela pessoa que quer se transformar. Agora, nós vemos muitas vezes o quanto as conversas das pessoas em torno daquilo que nós chamamos do espiritismo são coisas vulgares. Pessoas que, de uma certa maneira, querem resolver os seus problemas, seja de saúde, não só que as estatísticas do movimento espírita demonstram para todos nós que há um índice muito grande de pessoas que chegam pela dor, recebem auxílio e quando começam a estudar a doutrina espírita percebem que ela é muito difícil de ser vivenciada. Ela é muito difícil de colocar em prática e a grande maioria acaba desistindo porque realmente a reforma íntima que a doutrina espírita nos pede é algo bastante grande. Então nós passamos a ver que a importância da nossa atual encarnação, já que ainda estamos distantes de fazermos o que o Chico fez com as suas grandes proporções, que nós possamos nos esforçar para fazer o pouquinho, mas que este pouco seja bem feito, com amor, com responsabilidade e com disciplina. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnados na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato, agora, deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, deve fazê-lo de própria conta. Antes do André terminar agora a leitura, eu acho que aqui, André, vale a pena a gente conversar um pouquinho, porque já estamos partindo para o encerramento do nosso programa, mas vale a pena a gente relembrar um ponto que ele traz aqui, que é um ponto capital. Nós não podemos perder tempo com quem não quer se esclarecer. A grande verdade é essa, o tempo é muito curto. Nós temos que investir nas pessoas na casa espírita. Eu estava lendo isso ontem até, André, na revista de dezembro de 1861, Kardec faz uma coletânea de informações, ele vai buscar, ele vai pensar no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, com a sua intelectualidade bastante avançada, ele pensa alguns pontos que ele julga importante
e ele coloca como deva ser os centros espírita, e ele coloca como deva ser as pessoas que nós devemos investir. E ali, desde 1861, Kardec já fala que nós não devemos investir naqueles espíritos que querem apenas tratar-se de curiosidade ou de buscar as coisas fáceis, de trabalhar com espíritos muitas vezes ociosos. Então nós vamos dedicar aquelas pessoas que querem buscar coisas sérias, trabalharem com espíritos superiores, que querem ajudar alguém. Isso é interessante, né, André Luiz? É interessante que nós que estamos assistindo e participando do programa de hoje, que nós possamos ter a nítida impressão se nós estamos sendo ou não este companheiro que está apenas envolvido numa atividade, seja pela curiosidade, seja por meras situações que não nos consagram a uma responsabilidade maior. Então, que nós possamos estar cientes do compromisso que nós somos convidados. E lembramos uma vez mais, segundo o que André Luiz nos esclarece através de Aniceto, no capítulo de hoje, espírito sério não perde tempo com o encarnado que não quer nada com nada. O espírito sério, ele também tem muitas atividades no plano espiritual e ele não vai perder tempo com quem está preocupado com quimeras, com quem está preocupado com situações que não nos levarão a lugar algum. Agora nós vamos ver o encerramento e nós vamos perceber o quanto Aniceto dá um ar de seriedade para o trabalho. Continua a leitura. O que acontece então? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. Que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro, respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto, prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimaria receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Aqui nós vamos ver uma coisa interessante, que é uma pergunta que Aniceto, na verdade, não respondeu. Vai responder no capítulo seguinte, porque entrou uma pessoa, não é? O que acontece com uma pessoa que muitas vezes, né, que é a pergunta de Vicente, quando leva as coisas na brincadeira, não é? O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? E nós vamos ver no capítulo seguinte as responsabilidades daqueles que levam as coisas na brincadeira. No livro A Gênese, Kardec diz que aquele que não conhece a ciência, mas que vai mexer com produtos químicos com as pontas dos dedos, fatalmente vai as queimá-la. Aqueles que não conhecem o plano espiritual e vai brincar, com certeza vai ficar obsedado. Nós vamos encontrar isso no livro A Gênese. Então nós precisamos ter muita atenção, muito cuidado. Nós não podemos brincar com uma coisa que é muito séria, porque com certeza nós vamos ter um resgate doloroso, difícil. Por isso que nós vamos ver no capítulo seguinte, mas entrou um senhor, pediu ajuda para uma moça que havia desencarnado naquele dia e um rapaz que estava agonizante. Mas é interessante, André, que pela primeira vez dá a entender que Aniceto também era médico, não é? E nós não tínhamos essa visão em nenhuma parte do livro. E nessa parte dá a entender que Aniceto também era médico. Interessante isso, a humildade dele, não é? Com certeza, nós vemos que é um espírito num vulto muito grande e que já utiliza o seu tempo para o bem comum.
Nós gostaríamos de pedir aos amigos que nos acompanham pelo YouTube, que muitas vezes não se inscreveram ainda no canal do YouTube. Faça já a sua inscrição. Na sua inscrição, você apenas note se está ligado para receber as notificações dos vídeos que nós postamos semanalmente neste canal da TV A Caminho da Luz. Não esqueça, está gostando do programa? Dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas também possam interagir conosco. A sua interação, a sua mensagem, ela é muito importante para darmos continuidade nesta reta final do estudo do livro Os Mensageiros. E lembramos também que para mantermos a TV A Caminho da Luz, mantermos o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, tem naturalmente as suas dificuldades. E você, o nosso telespectador querido, pode ser um cooperador para continuarmos com este projeto no ar, levando estas mensagens de consolo, de esclarecimento, sempre pautado em Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier. Então você pode adquirir um livro, um DVD, um CD na loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Ah, André, eu moro em outro país e eu gostaria de ajudar de outra forma. Mande o seu e-mail. O do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o nosso e-mail vilarandré2@yahoo.com.br. A sua ajuda ela é fundamental para continuarmos com os projetos que estamos em curso. Eu gostaria também de aproveitar esse momento, o André falou dos DVDs, são mais de 150 palestras, não é apenas minha e do André Luiz, existe aqui um cabedal de espíritas que fizeram palestras e deram a autorização para a TV A Caminho da Luz poder reproduzir esse material. Então nós temos lá, e você vai ver uma série de oradores conhecidos do movimento espírita que estão contribuindo com as suas palestras para auxiliar esse projeto da TV A Caminho da Luz, e eles também, logicamente, têm acesso a essas palestras, que é para ajudar as suas instituições no dia a dia. Relembramos que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o culto do Evangelho no Lar. De que maneira? Através da minha fanpage. Você ainda não curtiu? Procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite o link facebook.com/André Luiz Vilar, um de número, e nós temos a oportunidade todos os domingos, um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto, que nós iniciamos através da minha linha do tempo. E você é o nosso convidado. Queridos amigos, que alegria ter você como nosso telespectador. Acabamos mais um capítulo e espero que você gostou desse capítulo. Se você tem alguma dúvida, você quer mandar alguma informação, você quer participar de alguma maneira, inscreva-se no nosso canal e vamos estar conversando sobre isso, tá bom? Nós vamos então encerrando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Livro este da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Na semana que vem, daremos continuidade nesse estudo. Uma boa semana, um beijo no coração, que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus nos abençoe, não só hoje, mas todo sempre. Muita paz para todos nós.